Meus amados irmãos, eu quero neste momento deixar uma palavra da parte de Deus para toda a igreja e quero compartilhar com os irmãos uma palavra que veio ao meu coração nesta tarde. Enquanto meditava, me veio este assunto. Eu pensei de falar um outro assunto, porém este que vou falar prevaleceu dentro de nós e quero, portanto, compartilhar com os irmãos uma palavra, apesar de que será uma palavra rápida por conta da celebração da ceia, mas eu quero pensar com os irmãos aqui, refletir com os irmãos acerca deste assunto. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, Romanos 8. Romanos capítulo 8, vamos ler versículos 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30, nos diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Quem diz amém? Meus irmãos, eu quero meditar com vocês um pouco neste texto, mas já quero deixar bem claro que não é minha intenção falar sobre a doutrina da predestinação, porque este talvez seja o texto principal utilizado por aqueles que defendem a conhecida predestinação fatalista. Eu quero dizer que não quero aqui trazer nenhum posicionamento em relação a isto, porque o meu objetivo é outro. Talvez noutra ocasião a gente traga um comentário acerca deste assunto. Mas o que eu quero falar aqui é mais o que está no versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu estava pensando nesta tarde, quem me ouve, diga amém. As crianças, os jovens, as irmãs, os irmãos, todos aqui, por gentileza. Eu estava pensando nesta tarde acerca deste assunto e estive também lendo alguns comentários acerca do mesmo. Baseado esses comentários no versículo que li, versículo 28. Que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A gente ouve muitas vezes explicações acerca desse texto e às vezes a gente ouve coisas que não condiz com a realidade do que o texto está dizendo. A gente ouve às vezes pessoas dizer assim: todas as coisas contribuem para o bem de todos, tudo que a gente passar vai contribuir. Não é para o bem de todos, é para o bem daqueles que amam a Deus. Não é de qualquer pessoa. Não é tudo que as pessoas passam, sofrem, enfrentam que irão contribuir para todas elas. Não. Aqui o texto está limitando essa bênção proveniente daquilo que a gente passa, daquilo que as pessoas passam, está limitando aos que amam a Deus, aos que foram ou são chamados. A gente pode
traduzido da seguinte forma: todas as coisas contribuem para o bem dos salvos. Os irmãos entenderam? Todas as coisas contribuem para o bem dos salvos, dos que amam a Deus. Aí é uma expressão que é dirigida àqueles que já são salvos. Digam amém, por gentileza, irmão. Todas as coisas referem-se aqui tanto a coisas boas como a coisas ruins que acontecem na nossa vida. Coisas boas, coisas ruins. A gente fosse escolher coisas para acontecerem na nossa vida, escolheríamos somente as boas, apesar de que às vezes nós sofremos coisas ruins por escolha nossa, ainda que talvez não intencionalmente, mas a gente também passa por coisas ruins que a gente contribuiu para aquilo ali, de maneira que a Bíblia diz que Deus faz com que essas coisas que passamos nessa vida sejam coisas boas ou ruins, elas produzam um resultado positivo na vida daqueles que amam a Deus. Talvez o que a gente passa agora, ou estejamos passando agora, nós estejamos passando, a gente não esteja, ou nós não estejamos achando bom, mas está contribuindo para o nosso bem. Possivelmente você não está achando bom o que está enfrentando hoje, mas de certeza está contribuindo para o seu bem. Amém, irmãos? Está contribuindo para o seu bem. Deus se encarrega de fazer com que coisas boas e ruins que passamos nesta vida sejam fontes de bênçãos para nós. Deus faz com que isso aconteça. Ele faz com que assim seja. Quando diz a Bíblia que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, é importante a gente destacar que a Bíblia não se refere a pecados, porque o pecado não pode contribuir para o bem, já que o pecado é um desvio, é algo contrário à vontade de Deus, dentro da sua natureza. Em Romanos 6:13, a palavra de Deus condena em nós, ou por nós, a prática do pecado. Mas quando a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, está se referindo justamente a todo tipo de situações ou situação que a gente venha a enfrentar nesta vida. Lutas e bênçãos, alegrias e tristeza, noites e dias. Os irmãos estão compreendendo? Digam amém. E enquanto lia, irmãos, eu pude perceber à luz da Bíblia que as lutas, as aflições, as coisas que passamos aqui nesta vida causam efeitos temporários e efeitos eternos. Tudo que a gente passa nesta vida aqui pode trazer para nós benefícios passageiros, benefícios eternos. E eu vou mostrar isso à luz da Bíblia. Por exemplo, preste bem atenção, porque eu já estou quase terminando. Quando nós sofremos lutas, aflições, angústias, Deus pode utilizar essas coisas para corrigir o seu servo, seu filho. Ele pode se utilizar dessas coisas para corrigir erros que cometemos. Então, essas aflições, essas coisas que passamos aqui que nos causam tristeza, abatimento e outras, pode também produzir em nós bênçãos dentro do contexto da correção divina. O salmista no Salmo 119, 67 e 71, ele disse que antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo
a tua lei. 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Então vejam que aquilo que para o salmista era doloroso no momento, tornou-se uma fonte de bênção posteriormente, porque corrigiu na vida dele tendências, desvio que estava tendo na vida daquele salmista. Então Deus utilizou a aflição como um instrumento de correção na vida do servo de Deus. Diga amém por isso. E o que é que diz a Bíblia em Hebreus 12, 6? A Bíblia diz que todo filho, ele sofre a correção, ele passa pela correção. E no versículo 10 do capítulo 12 aos Hebreus, a Bíblia diz que os nossos pais nos corrigiam com uma finalidade aqui, mas Deus nos corrige com a finalidade de produzir em nós sua santidade. Então, Deus elimina da nossa vida tendências, fraquezas, pecados, através da aflição, através do sofrimento. Deus se utiliza dessas coisas, e aquilo que para nós parece estar sendo tão ruim, Deus está nos ensinando, Deus está utilizando como um instrumento pedagógico, para que a gente aprenda a fazer a sua vontade e servi-lo melhor. Diga amém por isso. Mas também Deus pode se utilizar das coisas que passamos aqui, para que a gente possa buscá-lo na hora da dor, na hora da angústia. E eu achei muito interessante o versículo que eu li hoje. Abra a Bíblia em Oséias, capítulo de número 5. Oséias 5. Oséias, depois de Daniel. Veja o que diz a palavra de Deus nesse texto. Essas são bênçãos passageiras, são efeitos passageiros das coisas que nós passamos aqui. Tudo contribui para o bem. Esse bem pode ser de início passageiro, mas vai nos levar para algo maior. Acharam Oséias capítulo 5, versículo 15? Vejam só o que diz a palavra: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Complete agora, todos. Estão vendo? Estando eles angustiados, o que é que vai acontecer? De madrugada me buscarão. Estão vendo como as coisas contribuem para o bem? Na angústia, no aperto, no desespero, busca a Deus, corre para os pés do Senhor. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, o inimigo pode utilizar determinadas coisas para nos abater, nos destruir, acabar com a nossa vida. Deus pega aquilo ali que o inimigo utilizou com o objetivo de destruir, e Deus nos empurra para o altar, para buscar a Deus. E ali Ele manifesta a sua glória, a sua bondade, o seu amor. Todas as coisas contribuem para o bem. Eu posso dar um exemplo muito prático aqui. Salmo 107. Salmo 107. Vejam como a aflição nos empurram para o altar, para buscar a Deus, para a presença de Deus. Às vezes a pessoa não quer orar de jeito nenhum, não quer vir à igreja de jeito nenhum, não quer obedecer a Deus de forma alguma. Aí Deus permite uma tempestade, uma grande aflição, e aquela pessoa corre para os pés do Senhor. É assim ou não é? Salmo 107, veja o que diz o versículo de número 4.
Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Quando eles se encontraram assim, o que foi que aconteceu? Versículo de número 6, todos, como é que diz? E clamaram ao Senhor na sua... E o que aconteceu? E Ele os livrou das suas necessidades e os levou por um caminho direito para irem à cidade que deviam habitar. Irmãos, Deus permitiu o sofrimento na vida do povo no deserto. O povo clamou a Deus, Deus se manifestou, tirou a angústia, mostrou a direção e disse: vai para onde eu estou te mandando. Versículo de número 9: pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Versículo de número 10: tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro, como se rebelaram, veja aqui um desvio, como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Veja agora: eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então, o que foi que aconteceu? Clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele fez o quê? E Ele os livrou de novo, irmão. Estavam angustiados, estavam aflitos, prostraram-se diante de Deus, e Deus manifestou mais uma vez a sua misericórdia. Versículo de número, continuando, versículo de número 14 diz: tirou das trevas e sombra de morte e quebrou as suas prisões. Estavam presos em angústia, presos em aflição, estavam como se estivessem acorrentados, porque a angústia, a tristeza, ela nos prende, ela nos amarra, ela nos amordaça. A gente perde a força de fazer qualquer coisa, a gente perde as forças, fica sem força, fica sem coragem, fica sem ânimo. Mas quando clama ao Senhor, Ele vai lá e quebra a prisão, arrebenta as portas de bronze. Veja se não é. Versículo 16, como é que diz? Pois quebrou o que, irmãos? As portas de bronze e despedaçou o que? Escuta o que eu vou dizer. Neste momento que eu estou falando, Deus está quebrando porta aqui e aí onde tu estás em casa. Portas estão sendo quebradas nesta noite. Porta de bronze, ferrolhos de ferro se arrebentam agora pelo poder da palavra, a palavra que quebra, a palavra que arrebenta ferrolho, irmãos. Recebe de Deus alegria nesta noite, renovação. Recebe de Deus força. Talvez você pense que eu estou transbordando de poder, eu estou igual a você, mas aqui é assim, um ao outro ajudou, e o seu companheiro diz: te esforça. Oh, glória a Deus. Arrebentou as portas de bronze. Talvez o inimigo criou uma jaula, te colocou numa jaula de bronze, e tu viesse para aqui enjaulado, preso de angústia. Aí Deus diz: porta de bronze, te arrebenta hoje aqui. Abre ferrolho de ferro. Eu quero meu servo livre para cantar, para pregar, para ensinar, para orar, para evangelizar, para visitar e para fazer o que eu quero. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus, irmãos? Quem ama a Deus aqui? Segura aí.
Amas a Deus? Então o que tu estás passando vai contribuir para o teu bem. Vai contribuir para o teu bem. Mas o que eu estou passando é muito difícil. Vai contribuir para o bem. Não é porque eu estou dizendo, é porque a palavra quem diz. Versículo 18. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até aonde, irmãos? Novamente, chegaram até aonde? Onde é que fica isso? Chegaram na nossa linguagem, à beira da morte. Às vezes a gente diz, cheguei à beira da sé, e eu pensei que eu iria. Chegou à beira. Olha aqui por favor. Eita, anticama na raia, xandarabacamachá. Mostrar que quem domina é Ele, que quem manda é Ele. Abra a Bíblia em 2 Coríntios 1:8. Eu creio que é esse texto. Arevia serebenovia. 1:8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos veio ou nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, vejam agora, mais do que podíamos o quê? De modo tal que até da vida, o que foi que aconteceu? Vou morrer. Glória a Deus. Vou morrer. Talvez tenha irmãs aqui nesta noite que dizem, vou morrer. Vai morrer, mas não vai ser agora. Vai morrer, mas não vai ser dessa situação. Vai morrer, mas não vai ser nessa tempestade. Porque Deus vai se levantar no barco e a nuvem vai passar, a chuva vai cessar, o vento vai parar. Versículo de número 9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de quem, irmãos? O salmista disse, chegaram à beira da morte. E Paulo disse assim, a gente já tinha recebido a sentença de morte. Aí ele diz, por que era ou para que era? Para que não confiássemos. Pode ficar mais bonito, irmão. Para que confiássemos em Deus, ressuscita os mortos. Chegaste à beira da morte. Continuemos no Salmo. Eu estou falando de clamar a Deus na angústia, buscar a Deus. Versículo de número 18. A alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Versículo 19, o que foi que fizeram? Salmo 107, versículo 19. Salmo 107, versículo 19. Como é que diz todos? Como é que diz? Aí sabe o que foi que aconteceu? Enviou o que? A sua palavra e fez o que? Quem crê que essa palavra sara? Se você crer, receba saúde. Saúde na alma, saúde na mente, saúde no corpo, saúde na vida.
enviou a palavra e os sarou. E os livrou da destruição. Versículo de número 23. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Vejam agora, versículo 25. Pois ele, quem é que manda? Pois ele, e se levanta o quê? O vento tempestuoso que eleva as suas ondas, sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. Aí versículo 28, é muito bonito, digam aí, o que é que fazem? Então... E o que é que ele faz agora no versículo 29? O que é que Deus faz? O que mais? E qual é o resultado na vida deles? 30. Deus vai levar o porto desejado. Não pense que eu estou dizendo isso para lhe alegrar, não. Eu estou dizendo que a palavra diz. Se eu não disser, continua sendo dito, porque é a palavra quem disse. Quando clama ao Senhor, quando se humilha diante de Deus, Deus socorre, faz o vento parar, faz a tempestade parar e conduz a pessoa ao porto desejado. Diga amém por isso. Diga amém por isso. Irmãos, são algumas bênçãos que são provenientes daquilo que a gente passa aqui nesta vida. Podemos ser corrigidos por meio dessas coisas, podemos ter força ou sermos forçados a buscar a Deus na angústia, mas nos conduzem também a certas bênçãos nesta vida, como, por exemplo, a situação de José. Tudo que José passou, contribuiu para que ele chegasse onde Deus queria, que era ser governador do Egito. Sim ou não? Tudo. E lá na frente, no capítulo 50, ele diz a seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus fez o quê? Transformou o mal em bem. Agora, irmãos, as coisas que passamos nesta vida, elas também contribuem para um bem maior do que esses que já falei. E esse bem maior, que as coisas que passamos aqui contribuem, é para que a gente se assemelhe a Cristo. Tudo que a gente passa nesta vida é Deus trabalhando o nosso caráter. É Deus nos moldando para que a gente fique semelhante a Jesus. Não é igual, nunca seremos iguais em caráter, mas vamos nos aproximar muito. Vou dizer de novo: eu nunca serei igual ao meu Jesus, e eu penso que você também, mas vamos ficar muito parecidos com Ele. Qual é o instrumento que Deus usa para nos moldar a fim de que pareçamos com Cristo? São vários. Dentre tantos, podemos destacar a palavra, o Espírito Santo trabalhando em nós, mas eu quero destacar as coisas que nós passamos. Porque todas as coisas contribuem juntamente, não é de forma isolada, juntamente para o bem daqueles que amam. Quando chega no versículo 29, o apóstolo diz: que bem é esse? Para que sejamos conforme a imagem dele. Irmãos, Deus está nos levando para parecer com Cristo.
Deus está imprimindo em nós a imagem de Cristo. E você não pense que isso acontece no levantar das mãos. Quem quer aceitar Jesus, vem à frente. Aceitou Jesus, já está parecendo com Cristo. Nada, está salvo, mas ainda vai percorrer um caminho para ficar parecido com Jesus. Vai passar muita noite escura, vai passar por muitas lutas, vai passar por muitos problemas, que no decorrer desse trajeto a pessoa pensa que não está tendo resultado nenhum, mas está tendo. Jesus está te moldando, Ele está moldando. E sabe o que é que a Bíblia diz? Que Ele não vai deixar a obra no caminho. Paulo disse: aquele que em vós começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoá-la. Diga amém por isso. Hoje Deus pode olhar para a gente e dizer assim: meus servos são meus filhos, mas ainda pode encontrar muita coisa que precisam serem tiradas de nós. Mas um dia Ele vai olhar, glória a Deus, e vai dizer: ficou do jeito que eu queria. Tirei as escórias, o lixo, as inclinações para isso ou para aquilo, foi sendo moldado, foi sendo tirado. Ele pode arrancar isso de uma só vez, mas Ele não faz. É um processo diário, contínuo. Ele vai moldando, irmãos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda carta 3:18, ele diz que nós somos transformados. Nós somos transformados, que lembram? De glória em... Vamos ver o que é que ele diz? Abra a Bíblia, já vou terminar, para a gente cercar a mesa do Senhor. Eu erro muito, você erra muito, nós erramos muito quando nós julgamos por aquilo que a gente vê, por aquela avaliação que a gente faz. 2 Coríntios 3 e o versículo 18 diz assim, 3:18. Nos diz assim a palavra de Deus: mas todos, vamos lá, 2 Coríntios 3:18. Quem achou, diga amém, para a gente encerrar. Mas todos com cara descoberta, vejam, refletindo como um espelho, o que, irmãos? A glória do Senhor, somos transformados de que maneira? Olha aí o processo. Somos transformados de glória em... Na mesma o que? Imagem. A imagem lá de Romanos 8:29. Na mesma imagem, como pelo que, irmãos? O Espírito Santo contribui, o Espírito Santo nos ajuda, o Espírito Santo, Ele nos vai dando graça, força, para que a gente possa ir alcançando essa metamorfose, essa transformação, essa mudança. Deus está trabalhando em mim e em ti, e todas as coisas estão contribuindo para o nosso bem. Se você crê nisso, diga amém. Todos em pé.